Ótima notícia. Jogador é alvo do Corinthians para 2025 e acordo depende do meia reduzir salário. Jogador decidiu sair da MLS e Clube Paulista entra na briga pela contratação com São Paulo, Atlético e Vasco. Confira. Corinthians bate Cruzeiro, elimina risco de rebaixamento e mantém viva a esperança na Libertadores. Corinthians vence Cruzeiro, elimina risco de rebaixamento e mantém vivo o sonho de disputar a Libertadores. O Corinthians venceu o Cruzeiro, com uma vitória importante por 2-1 sobre o Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, na Neoquímica Arena. O Corinthians consolidou sua recuperação no Campeonato Brasileiro. O triunfo afastou o risco de rebaixamento e reacendeu as esperanças de alcançar uma vaga na Conmebol Libertadores de 2025, um objetivo que parecia distante há poucas rodadas. O jogo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, começou de forma avassaladora para o Timão. Memphis Depay abriu o placar logo no início, aproveitando um cruzamento preciso para finalizar com estilo. Yuri Alberto marcou. Pouco depois, Yuri Alberto ampliou a vantagem com um chute certeiro, levando a torcida à loucura. Kaique descontou para o Cruzeiro, que entrou em campo com um time reserva, de olho na final da Copa Sul-Americana no próximo sábado. Apesar da pressão mineira na etapa final, o Corinthians garantiu sua 5ª vitória consecutiva. Esse resultado leva o Corinthians aos 44 pontos, apenas 3 atrás do próprio Cruzeiro, que ocupa a 7ª posição, a última dentro da zona de classificação à Libertadores. O cenário é ainda mais animador considerando que o G7 pode se transformar em G9, dependendo das finais da Sul-Americana e Libertadores. Além disso, o Timão agora está a uma distância confortável de 7 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians garantiu sua 5ª vitória consecutiva. Esse resultado leva o Corinthians aos 44 pontos, apenas 3 atrás do próprio Cruzeiro, que ocupa a 7ª posição, a última dentro da zona de classificação à Libertadores. O cenário é ainda mais animador considerando que o G7 pode se transformar em G9, dependendo das finais da Sul-Americana e Libertadores. Além disso, o Timão agora está a uma distância confortável de 7 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians pode garantir vaga na Copa do Brasil 2025 mesmo sem ir à Libertadores. Veja cenário. Segundo a apuração do canal Blog do Macedo, há outro cenário que pode ajudar o Timão na reta final da temporada. Por final feliz em 2024. Após findar as chances de rebaixamento, o Corinthians joga as últimas 5 rodadas do Brasileirão Betano lutando por uma vaga na Copa Libertadores 2025. Com 41 pontos na 11ª colocação, o Timão pode chegar ainda a 56 na tabela. Hoje, a pontuação garantiria ao time de Ramon Dias a 7ª colocação. Como o Flamengo, hoje quarto, foi campeão da Copa Betano do Brasil e já assegurou lugar na Libertadores, o G6 virou o G7 no Brasileirão. Caso o Botafogo, hoje líder no certame, for campeão da Libertadores daqui a 12 dias, fará o G7 virar G8 no Brasileirão. E caso o Cruzeiro, hoje 7º lugar, for campeão da Copa Sul-Americana neste fim de semana, fará o G8 se tornar G9. Contas para o Timão no Brasileirão Betano. Assegurar uma vaga no torneio continental seria o único jeito do Corinthians também disputar a Copa Betano do Brasil em 2025, certo? A má campanha no Campeonato Paulista, em que caiu na primeira fase, complicou tudo. Só que a apuração do blog do Macedo, que acompanha o dia a dia no CT Joaquim Grava, indica um outro cenário favorável ao Timão para ir à Copa do Brasil. E mesmo sem conquistar uma vaga na Libertadores. Mas como o Corinthians se classifica para a CDB fora da Libertadores? Pelo regulamento da base do ano passado, se o Corinthians terminar em 9º lugar, mesmo que fique fora de uma possível zona de Libertadores, a Copa do Brasil estaria assegurada ao alvinegro. Mas para isso acontecer, o Botafogo teria que ser campeão da Libertadores em cima do Atlético Mineiro. E também o Cruzeiro sendo derrotado pelo Racing na decisão da Copa Sul-Americana. Augusto Melo surpreende e Corinthians contrata zagueiro em definitivo por R$22 milhões. Em situação financeira complicada, Timão faz investimento usado para uma posição que não vinha sendo prioridade para 2025. O planejamento antecipado no SCCP. Segundo informações do portal especializado no Corinthians, que noticiou a informação do jornalista Jorge Nicola que o Corinthians possui várias pendências em aberto para dezembro. Uma delas está relacionada ao zagueiro Kaká, emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão. De acordo com a apuração Lorena Moreira, da CNN Brasil, o zagueiro de 25 anos cumpriu a meta estipulada em contrato entre Corinthians e o clube japonês. Com isso, o SCCP terá que comprar Kaká em definitivo. Ou melhor, de acordo com a apuração, o time alvinegro já exerceu a transação. No fim, o presidente Augusto Melo teve que pagar $4 milhões, aproximadamente R$22 milhões, correspondendo a 90% dos direitos econômicos de Kaká. Os outros 10% permanecem com o clube japonês. Por que comprar Kaká até 2028? O contrato com o Corinthians será de 4 anos, com início em
1º de janeiro de 2025. Ou seja, Kaká será do alvinegro até dezembro de 2028. Neste ano, são 38 jogos, com 6 gols e uma assistência. De acordo com a CNN Brasil, o zagueiro recebeu consultas de outros clubes antes mesmo de atingir a meta estipulada, e essas consultas continuam ocorrendo, inclusive de equipes do exterior. No Corinthians desde março, Kaká atuou e somou 3.159 minutos em campo, de acordo com o site O Gol, sendo assim, ativando a cláusula de renovação automática. Os japoneses estipularam que o Corinthians teria que comprá-lo se chegasse a 3.150 minutos em sua passagem. Sequência do Corinthians. O camisa 25 está concentrado para os 5 últimos jogos do Timão no Brasileirão Betano. Após findar qualquer chance de rebaixamento, o Corinthians tem chances de se classificar para a Copa Libertadores de 2025. Mudanças no elenco do Corinthians para o próximo ano. O Corinthians pode ter uma reformulação em seu ataque no próximo ano. Ângelo Romero tem cláusula de renovação automática, mas ainda não bateu o martelo sobre o seu futuro. A situação do atacante deve ser resolvida após o Brasileirão Betano. O Corinthians está de olho em uma contratação que pode agitar o mercado de transferências. Luciano Acosta, o talentoso meia do FC Cincinnati. Com 1,60 metros de altura, o jogador é conhecido pela sua habilidade de atuar tanto de forma centralizada quanto aberto pelas pontas, oferecendo uma versatilidade que atrai o interesse de clubes de peso. Após se destacar na Major League Soccer, onde é considerado o ídolo, Acosta anunciou que não renovará seu vínculo com a equipe americana, o que deixou claro seu desejo de buscar novos desafios. Entre as opções mencionadas pelo jogador está a possibilidade de vestir a camisa do Boca Juniors, mas, surpreendentemente, o Brasil também surge como uma alternativa em seu radar. Atualmente, Luciano Acosta tem contrato com o FC Cincinnati até 2026, mas está em busca de uma saída já ao fim dessa temporada. Fontes ligadas ao Corinthians já confirmaram o interesse do clube paulista no meia, e o jornalista Jorge Nicola trouxe detalhes de como o Timão se posiciona nesse cenário. Apesar de ter um vínculo longo com o time da MLS, o jogador busca novas oportunidades, e o Corinthians parece ser uma opção cada vez mais concreta. Acosta, que foi eleito o melhor jogador da MLS em 2023, tem um salário considerável de aproximadamente R$ 2 milhões mensais nos Estados Unidos. No entanto, para fechar com o Corinthians, o meia precisaria aceitar uma redução salarial, o que pode ser um obstáculo, mas também uma oportunidade de dar um salto em sua carreira. Além do Timão, clubes como São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco também demonstraram interesse no jogador, o que torna a disputa ainda mais acirrada. A principal intenção do Corinthians é utilizar Luciano Acosta como um atacante pela ponta. Essa movimentação se encaixa bem no modelo de jogo do clube, que busca intensificar as suas opções ofensivas com jogadores de qualidade e criatividade. Na atual temporada da MLS, Acosta fez 35 jogos, marcou 14 gols e deu 17 assistências, números que provam seu grande impacto na competição e sua capacidade de fazer a diferença em campo. O mercado de transferências do Corinthians está agitado, com diversos rumores surgindo, mas o presidente Augusto Melo tem sido cauteloso, preferindo deixar as negociações mais intensas para depois do fim do Campeonato Brasileiro. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Luciano Acosta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.